Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Lógica de Programação. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre expressões, operadores e comandos de entrada e saída de dados. Vamos começar então falando de expressões. O que é uma expressão? É uma fórmula matemática que, após ser executada, vai resultar em um valor. Com certeza, nas aulas de matemática, você já solucionou muitas expressões. Depois, quando a gente entrar aí na parte prática da aula, você vai ir lembrando disso gradativamente. E é através das expressões que a gente consegue ensinar para o nosso computador como ele faz para automatizar a solução de problemas e retornar, dessa forma, um resultado sempre 100% correto. Já os operadores, eles são símbolos que atuam sobre os valores de uma expressão, gerando assim o resultado. Os operadores eles podem ser classificados em aritméticos, lógicos, relacionais e literais. Os aritméticos todo mundo conhece, né? Mais, menos, dividido, vezes, as operações básicas da matemática. Os operadores lógicos são e, ou, não e servem basicamente para comparar informações. Por exemplo, se uma informação estiver verdadeira e a segunda informação também, ou então se a primeira informação for verdadeira ou a segunda for verdadeira e assim por diante. Os operadores relacionais eles são igual, diferente, maior e menor. Também servem para fazer comparações entre valores. Por exemplo, o valor A é maior do que o valor B, é menor que o valor B, é diferente do valor B e assim por diante. E já os operadores literais servem para concatenar informações do tipo texto, do tipo caractere. O que é concatenar? Para quem não sabe, é juntar várias partes de um texto. É como se você fosse separar uma frase em várias palavras e depois concatenar significa juntar essas palavras para formar a frase de volta. Basicamente seria isso. Bom, se você conseguiu entender essa questão de operadores e expressões, com certeza você já deve ter ligado os pontos e você já percebeu também que sempre vai haver operadores dentro de uma expressão. Não tem como você fazer uma expressão matemática sem operadores. Não tem como você pegar e colocar dois números lá, por exemplo, 1, 1. Tá, e daí o que acontece com esse 1, 1? É 1 mais 1? É 1 menos 1? É 1 dividido por 1? 1 é maior que 1? 1 é diferente de 1? Sempre você vai ter que ter um operador para fazer essa expressão ter alguma serventia. Então, basicamente é isso. Depois a gente vai praticar um pouquinho no final da nossa aula também, assim como a gente fez nas demais. Mas antes de entrar na parte prática, vamos falar dos comandos de entrada e saída de dados. São esses comandos que vão fazer a comunicação do programa de computador com o usuário que está operando esse programa, permitindo assim a entrada e saída de dados por meio de informações que o usuário vai receber na tela do computador ou que ele vai digitar, ou que ele vai informar para esse programa de computador. Para que você entenda um pouquinho melhor essa questão dos comandos de entrada e saída, eles podem ser divididos basicamente em três tipos. Os comandos de atribuição, por exemplo, definir um valor para uma variável, que a gente já viu em aulas anteriores. Eles podem ser de entrada de dados, quando o programa de computador pede para o usuário digitar alguma informação, por exemplo, ou de saída de dados, quando o programa vai mostrar alguma informação na tela para o usuário que está operando ele. É através dessas instruções que o programador consegue tornar o sistema amigável e também consegue fazer ele interagir com o usuário, informando assim quando um erro acontece, por exemplo, solicitando informações quando necessário e assim por diante. Bom, e agora que a gente viu a teoria sobre tudo isso, vamos para a prática. Eu estou aqui com o VisualAlg aberto, um algoritmo pré-criado aqui com algumas informações. A gente já aprendeu a criar o que você está vendo na tela aqui, que são, na verdade, atribuição de valores para variáveis, declaração de variáveis e atribuição de valores, melhor dizendo. Você já aprendeu em aulas anteriores, se você não lembra, volta e revisa, porque isso aqui é a matéria básica que a gente já passou anteriormente, tá ok? Eu tenho aqui então algumas variáveis que eu criei, defini o tipo de dados para cada uma delas, no 1 e 2 do tipo inteiro, bol 1 e 2 do tipo lógico, booleano no caso aqui a abreviação, né? Tex 1 e 2 do tipo caractere e resultado por enquanto do tipo real. Depois eu atribuí valores, 10, 5, verdadeiro, falso, Ricardo e Bernardo para cada uma das variáveis respectivamente. E agora a gente vai criar a nossa primeira expressão com operadores aritméticos. Eu vou colocar aqui então, resultado vai receber o valor de num1 mais num2. Só isso aqui. Vou executar o meu algoritmo e você vai ver que aqui
na janela onde mostra o valor de cada variável da execução, nós vamos ter aqui o valor de cada uma delas e o valor de resultado que recebeu 15, a soma de 10 mais 5. Então, nós criamos a nossa primeira expressão com operadores aritméticos. E assim você pode testar outros operadores, mais, menos. O vezes é asterisco e o dividido é a barra em programação. Então, você pode fazer todos os testes, executar, e cada vez que você executar aqui ou pressionar F9, você vai ter o resultado aqui que deu aquela expressão que você acabou de criar, que você acabou de fazer no seu Visual. Talvez você possa se perguntar por que se no 1 e no 2 são do tipo inteiro, a minha variável resultado é do tipo real. Bom, porque quando você vai fazer um cálculo matemático em programação, se você somar dois números inteiros, o resultado é inteiro. Se você subtrair, também. Se você multiplicar, também. Porém, quando você divide dois números inteiros, o resultado sempre vai ser real e nunca um número inteiro, mesmo que a divisão dê um resultado exato. Então, sempre que você quiser fazer divisão, o resultado tem que ser do tipo real, porque ele sempre vai dar resultado do tipo real. E agora que você aprendeu então as expressões aritméticas, as expressões matemáticas, vamos testar, vamos exemplificar aqui expressões do tipo lógica. Então eu vou colocar aqui que o meu resultado é para ser do tipo lógico e aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. O resultado vai receber bol 1, o booleano 1, e bol 2. Como que funciona isso aqui? O e, ou e o não, eles funcionam com operadores lógicos para expressões. Aqui eu estou pedindo para verificar o seguinte: o booleano 1 e o booleano 2 são verdadeiros? Se isso aqui for, se os dois forem verdadeiros, o 1 e o 2, então o resultado vai ser verdadeiro também. Como nós temos aqui um deles que é falso, o resultado vai ser falso. Se você executar aqui, você vai ver que o resultado ficou falso. Se eu coloco aqui ou, eu vou estar pedindo para o programa verificar o seguinte: o booleano 1 ou o booleano 2 são verdadeiros? Quando você executar aqui, vai dar verdadeiro, porque um dos dois é verdadeiro. E nós temos também o operador de negação. Como que vai acontecer aqui? Ó? Vou colocar aqui não bol 1. Ou seja, o booleano 1 ele está verdadeiro, só que eu coloquei o operador de negação na frente. Então, eu vou estar, na verdade, invertendo ele. Ó, não bol 1, eu inverti, é o contrário. É aquela questão da matemática de colocar o menos 1 na frente, por exemplo, que inverte o sinal. O não, o not, é o contrário. Ele sempre vai inverter aquele operador que está na sequência, aquele valor lógico que está na sequência. O não, ele sempre vai inverter o valor lógico que está na sequência. Vamos colocar aqui, ó, não bol 2. Vamos executar e é verdadeiro, ou seja, ele inverteu. O que era verdadeiro virou falso, o que era falso virou verdadeiro. Parece confuso, mas se você parar um pouquinho e pensar, você vai ver que a lógica está correta. É não aquilo que vem na sequência, é o contrário daquilo que vem na sequência. Então, como operadores lógicos, nós temos o e, o ou e o não. Existem outros operadores lógicos em programação, assim como operadores aritméticos que a gente viu antes, também existem outros, não só os que a gente viu aqui. Porém, eu vou abordar só os básicos, os principais aqui, para não confundir muito a cabeça de vocês agora. Na hora que a gente for estudar programação, depois a gente pode ver a lista completa de operadores, mas por enquanto eu vou me apegar somente aos básicos para vocês conseguirem assimilar muito bem tudo isso que está sendo visto aqui. Bom, agora eu vou manter aqui o resultado como lógico e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar os números de novo, eu vou colocar aqui o num 1 e vou colocar o sinal de igual num 2. E vamos ver o resultado que vai dar isso aqui. E deu falso. Por quê? Porque eu fiz uma comparação. Eu pedi para o meu operador do tipo relacional comparar se o número 1 é igual ao número 2. E ele não é igual ao número 2. Óbvio, um é o 10 e um é o 5. Então, o resultado deu falso, porque o número 1 e o 2 não são iguais. Agora, se eu peço para verificar o seguinte, ó, o número 1 é maior que o número 2, então ele vai ter que dar verdadeiro, porque o número 1 é maior que o número 2. E assim você tem maior ou igual, menor ou igual, e também o diferente, que são os dois sinais de maior e menor de costas um para o outro. Então, o número 1 é diferente do número 2?
vai dar verdadeiro, porque o número 1 é diferente do número 2. E esses são os operadores do tipo relacional, onde você compara as duas informações para verificar se elas são iguais, diferentes, maiores ou menores. E por último, nós temos então o tipo de operador de concatenação de caracteres. Então eu vou colocar aqui que o meu resultado é para ser também do tipo caractere. E aqui embaixo na atribuição de valores eu vou colocar aqui o tex1 mais o tex2. E vou executar o meu aplicativo. E lá embaixo somou-se, no caso, concatenou-se os dois valores de cada uma das variáveis de texto. Então pode ver que aqui nós tivemos tudo junto, ficou tudo emendado, porque não tem nenhum espaço. Se eu colocar, por exemplo, aqui um espaço no final da variável tex1 e executar, vai ter o espaço lá embaixo também. Então, o operador de concatenação de caracteres, de literais, de strings, ele vai simplesmente colocar os valores um na sequência do outro conforme a ordem que você indicou na expressão que você acabou de construir. Essa questão aqui da concatenação de variáveis do tipo caractere, do tipo literal, string, ela é muito interessante, muito importante, porque você tem que saber o seguinte. Por exemplo, se você tem duas variáveis do tipo texto, cada uma delas vale 2, e você somar elas, como a gente fez aqui, você vai ter 22, o 2, um depois do outro, e você não vai ter 4 como se você fizer a soma de duas variáveis do tipo inteiro ou real. Então você tem que atentar a esses detalhes na hora que você estiver montando um programa. Daqui a pouco você definiu lá que a variável é para ser do tipo caractere, colocou um número nela e na hora que você for somar, obviamente você não vai ter o resultado matemático da soma, e sim a junção dos valores de cada uma das variáveis. No caso, a colocação deles em forma sequencial e não a soma deles de forma matemática. Então isso é muito importante você ficar atento a esse tipo de detalhe. E para finalizar a nossa aula, então, vamos ver aqui a questão de entrada e saída de dados. Eu vou criar aqui uma variável adicional chamada dados, que vai ser do tipo, pode ser real. A gente vai colocar números nela. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui leia, entre parênteses, dados. E eu vou executar o meu aplicativo. O que vai acontecer aqui? Vai aparecer uma tela com o cursor piscando. Obviamente a gente não colocou nenhuma informação adicional, a gente está trabalhando aqui com VisualAlg para testar algoritmos, então apareceu o cursor piscando. Por quê? Se você observar, vai ter aqui uma flechinha parado no leia dados. É porque eu preciso digitar uma informação aqui para alimentar a variável dados. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 5 e vou dar um Enter. Pronto, meu programa foi executado e foi adicionado o valor 5 na minha variável dados. Porém, você viu que quando a gente executou aqui, apareceu o cursor piscando. Eu sei que eu preciso digitar uma informação, porque eu criei o programa, mas imagina essa tela aqui na mão de um usuário. Não teria como. Por isso, existe também o comando de saída de dados, que você pode mostrar mensagens na tela. Então, qual que é o correto aqui? Eu vou colocar aqui, antes do leia, eu vou colocar o seguinte, escreva, que é o comando de saída de dados, entre parênteses, eu vou colocar aqui entre aspas, porque vai ser um texto, digite um valor para a variável dados. E agora eu vou executar o meu programa. E apareceu aqui, digite um valor para a variável dados. Digitei o 5, ok, executou. Só que você viu que a execução pediu para eu digitar logo aqui após o meu texto. No VisualAlg, a gente tem o comando escreva L, que é para escrever e colocar uma linha em branco na sequência. Então, nesse caso, ficaria mais amigável. Digite um valor para a variável dados, digitei aqui e ficou na linha de baixo. Isso são coisas que a gente vai ver em cada linguagem, vai ter as particularidades sobre esses comandinhos que a gente está vendo aqui. Mas é importante você saber o que? O comando escreva, ou write do inglês, ele vai servir para você mostrar informações na tela, para você mostrar mensagens na tela para o usuário. O comando leia, ele vai servir para você pedir informações para que o usuário digite e transfira essas informações para dentro do aplicativo que você está manipulando, que você está desenvolvendo. É importante você saber também que você pode mostrar na tela o resultado de expressões conforme você for fazendo. Eu poderia aqui, por exemplo, mostrar o valor da variável resultado, ou então mostrar diretamente o resultado dessa expressão aqui na tela. Então bastaria utilizar o comando escreva aqui. Por exemplo, em vez de resultado, eu coloco aqui escreva L para quebrar uma linha, entre parênteses eu vou colocar aqui a minha expressão e executando o programa aqui eu vou ter então, Ricardo Bernardi, que é o resultado da concatenação dos dois textos. Agora sim ele pediu aqui, digite um valor para a variável dados. Daí depois ele seguiu a execução do programa.
Então você pode utilizar esses comandos tanto para solicitar informações quanto para mostrar informações relevantes para o usuário e assim sucessivamente. Como eu falei anteriormente, isso aqui é simplesmente um curso de lógica, eu já comentei sobre isso, a gente vai ver aqui o essencial, o básico, e quando a gente for estudar uma linguagem de programação, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Mas o que a gente viu aqui é o básico sobre a questão de expressões, de operadores e de comandos de entrada e saída de dados. E assim nós encerramos a nossa quinta aula do curso de Lógica de Programação, onde falamos sobre expressões, operadores e comandos. Eu espero que todos vocês tenham entendido e, acima de tudo, que vocês tenham aprendido tudo que foi passado no vídeo de hoje. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você tenha, deixe um comentário abaixo desse vídeo no nosso blog para eu poder ajudar vocês da melhor maneira possível. E se você não quer perder as próximas aulas desse curso ou outras publicações que a gente faz no nosso blog, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Aí na tela estão aparecendo os endereços por onde você pode nos seguir. No mais, o meu muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.